sobre as questões da sociedade, principalmente entender quais são as dores que nós vivemos e quais são os motivos dessas dores, eu acho que é um fator primordial. Às vezes as pessoas param e fazem uma avaliação muito superficial dos momentos, das situações, e eu acho que esse é o momento de nós pararmos para fazer essa avaliação, entender que nós temos que nos aprofundar mais e que, principalmente, nós temos que nos aproximar como pessoas, nos aproximar todos como um só, para daí nós podemos conseguir seguir em frente e minimizar todos os impactos, seja do que for, seja um momento como esse que nós estamos vivendo, uma pandemia ou coisa parecida, tá certo? Bom, pessoal, eu queria inicialmente aqui, né, eu vou me apresentar. Eu sou Luiz Otávio Góes Júnior, tenho aí meus 15 anos de experiência e vivência na área de gestão industrial, consultoria, bens de consumo, energia e indústria automobilística, tá certo? Eu atuo atualmente como executivo em sistemas de gestão, indústria de grande porte, essa indústria presente em 4 estados dentro do Brasil, e tenho minha formação inicial em área ambiental, sou especialista em docência, sistemas de gestão, educação ambiental e tenho MBA em gestão empresarial. Sou autor do livro Administrando Sistemas, Gerindo Processos e Engajando Pessoas. Sou colunista de algumas revistas técnicas e administrativas, onde eu falo de administração, falo de gestão, falo de vivência profissional, vivência em gestão industrial, vivência em gestão empresarial e gestão de pessoas em si. E sou docente convidado em algumas áreas, em cursos superiores e de especialização, principalmente nessas áreas voltadas à gestão. Eu gostaria de começar a gente falar um pouquinho sobre isso, sobre a sociedade atual e pensando no novo viver, pensando no futuro, sobre as dores da sociedade que nós vivemos hoje. Quando nós paramos para pensar e falamos em pandemia, a gente escuta falar de novo normal, escuta falar de mudança, escuta falar de transformação, nós às vezes esquecemos que a transformação somos nós precisamos nos transformar o tempo todo. Não é porque aconteceu uma pandemia, porque aconteceu uma coisa boa, porque aconteceu uma coisa muito ruim ou porque aconteceu algo diferente. Nós temos que ser diferente o tempo todo. Então, entender inicialmente as dores da nossa sociedade atual, eu acho que é um fator primordial para a gente entender o que nós precisamos ser. Então, só para a gente parar para fazer uma análise, nós temos 4,4 bilhões de pessoas morando em áreas urbanas dentro do nosso planeta. Nós temos 7,75 bilhões de habitantes na Terra hoje. Mais de 200 mil pessoas nascem todos os dias. Infelizmente, curso natural da vida, mais de 140 mil pessoas morrem todos os dias. E segundo pesquisas técnicas e de cientistas, a capacidade máxima do nosso planeta é de 10 bilhões de habitantes. Isso falando em recursos e espaço físico, vamos dizer assim. Na hora que nós olhamos para isso, nós vemos que nós estamos no alerta vermelho, nós estamos chegando aos nossos limites, pensando no nosso crescimento exponencial. E isso não vai só de encontro em quantidade, isso vai de encontro à qualidade também. Nós temos que parar para avaliar qual é a qualidade dessa vivência de todas essas pessoas. Então, quando nós falamos em sociedade, nós temos que entender que nós temos crenças limitantes. E nesse ponto, nós temos que falar de sociedade atual pensando nelas. Porque hoje, existem mais de 10 mil religiões espalhadas pelo mundo. São mais de 190 países criando barreiras, criando divisões. São mais de 7 mil idiomas que dificultam a nossa comunicação, que fazem com que o entendimento entre pessoas não seja o mesmo. E temos, infelizmente, mais de 50 países que nesse momento ou vivem algum conflito ou estão em guerra. Todo esse panorama, todas essas dores que eu citei aqui, elas só querem dizer para nós o quanto a nossa sociedade atual precisa de reavaliação. Isso não é pensando em novo normal, pensando só em futuro, isso aqui é pensando no todo. Porque o presente, ele já deveria ter sido o futuro de ontem e amanhã, que será o nosso presente de amanhã, deveria já ser o futuro que nós estamos pensando hoje. Isso não muda, isso é uma característica que nós precisamos estar em constante transformação. Só que todas essas características, todas essas dores que eu citei, elas nos limitam. Então nós temos que entender um pouquinho que além de todas essas crenças limitantes, todas essas características limitantes, elas também têm uma interferência de acordo com a nossa realidade e com o nosso entendimento do viver em sociedade. Então, se nós pararmos para analisar,
viver em sociedade, ela é muito baseada nas nossas expectativas, tá certo? Existem três tipos de expectativa quando você fala do ser humano, da pessoa, quando você fala do eu, pensando na vivência em sociedade. Existe uma expectativa que nós chamamos das expectativas empíricas. O que são essas expectativas empíricas? São aquelas formas que nós, como ser humano, nós mesmos avaliamos e pensamos: como será que determinado grupo, determinada comunidade, determinado contingente de pessoas pensa sobre determinada coisa? Ou seja, é uma forma empírica de avaliar e de criar um status para determinada situação. Nós temos ainda as expectativas normativas, que é quando nós vemos um determinado grupo de pessoas realizando algo de uma determinada forma e nós entendemos que aquilo é uma realidade comum para aquele grupo, portanto, aquilo é normatizado, é considerado por eles como normal. E nós temos as expectativas pessoais normatizadas, que é justamente quando você vê qualquer coisa ocorrendo em determinado ponto, você entende aquilo como uma verdade ou então como algo positivo e a partir dali você cita como considerando uma coisa normativa e padronizada. Eu gosto bastante de citar um exemplo de uma pequena história, que eu sou natural de São Paulo e quando eu tive a oportunidade de sair de São Paulo e vir até o Ceará por uma oportunidade, eu pude ver claramente esses três perfis de expectativa. O primeiro perfil de expectativa foi esse perfil das expectativas empíricas. Por quê? Porque eu comecei a fazer uma pesquisa, comecei a ver várias informações falando sobre o Ceará, sobre onde eu estava indo, e a partir dali eu entendi. O Ceará é um local de determinada forma, um local onde faz muito calor, um local onde nós temos praias muito bonitas, enfim. Eu criei ali uma expectativa empírica. Depois disso, eu conversei com grupos de pessoas conhecidas para entender, para tirar um denominador comum do que elas achavam. E aí essas pessoas todas me criaram uma expectativa de dizer que as praias eram bonitas, que era um lugar onde tinha muitas pessoas que vinham passar férias, que as pessoas que vinham gostavam. E depois disso eu fui para as expectativas normativas pessoais. Por quê? Porque eu consegui contatar pessoas especificamente que foram ou eram daqui do local e que elas me disseram como era a realidade delas. Se vocês pararem para entender, tudo isso, todas essas expectativas, também são outras crenças limitantes, e isso impacta diretamente a nossa realidade de viver em sociedade. Porque nós pré-definimos e pré-estabelecemos, de acordo com o que nós vemos ou com o que os outros veem, qual é a realidade de uma coisa que nós temos ali pensando à frente. Essa é uma das questões que nós temos que pensar na nossa sociedade atual. As nossas dores estão muito baseadas nessas expectativas limitantes. Além disso, nós temos que entender que existem redes de conexões que também interferem e criam ruído nessa comunicação, que criam mais limitações. Existem três tipos de redes de comunicação em sociedade. Nós temos a rede de conexão, que é uma rede centralizada, onde o porta-voz é sempre um líder, seja um líder de um grupo, seja um líder de uma comunidade, seja um líder de uma equipe. Ou seja, você tem sempre um porta-voz, que a partir dali você centraliza todos os tipos de informação ou todos os tipos de expectativas. Nós temos a descentralizada, onde existem líderes espalhados por várias partes, onde cada um tem a sua voz. Cada um tem o seu tamanho, cada um tem a sua comunidade para poder externar aquilo que a comunidade enseja ou as expectativas dela. E nós temos ainda um terceiro perfil de conexão, que é a conexão, que ela é uma conexão aberta. Ou seja, onde não existem lideranças, onde existe a comunicação livre, onde existe a comunicação perceptível, onde cada um consegue colocar o seu interesse e colocar a sua expectativa e principalmente o seu ponto de vista. A questão toda é que nós estamos citando todos esses itens e estamos entendendo como a nossa sociedade atual passa por tantos pontos, por tantas formas de comunicar, por tantas situações das quais nós geramos entendimentos, por tantas dores das quais nós sabemos que existem, para a gente entender que o novo, ele pode ser hoje, ele precisa ser hoje, ele precisa ser amanhã, ele precisa ser daqui a um mês, precisa ser daqui a um ano. E todos os dias você vai precisar ser novo. Porque a nossa realidade em sociedade já vem há muito tempo perdendo o foco e o controle de trabalhar com a unidade. E é nesse ponto, esse é o insight no qual eu quero chegar. Tudo isso que nós falamos, todas essas questões, todas essas crenças limitantes impactam diretamente nas decisões que nós tomamos. E essas decisões, quando nós nos baseamos, quando nós somos parte
de determinadas situações e não nos colocamos na posição de observador, nós acabamos entrando em meio a umas determinadas questões que às vezes são polêmicas e provavelmente sem nenhum resultado. Eu vou citar um exemplo que eu acho que é importante. Nós estamos vivendo um momento polarizado dentro do nosso país e dentro do nosso mundo por completo, que se trata sobre questões políticas e ideologias e afins, sobre os quais as pessoas estão se polarizando e escolhendo lados, nos quais as pessoas não entendem que a partir do momento em que você escolhe um caminho, você tomou uma decisão e você mudou o seu futuro dali para sempre. A partir do momento em que você está presente, participando de algo desse tipo, de algo polarizado, do qual você deveria ser o observador, entender tudo aquilo e a partir dali somar o que é melhor em todas as situações, todas as pessoas, todos os conceitos, todos os conhecimentos, tudo tem algo a nos ensinar. A diferença é que quando você não é o observador, quando você não enxerga em terceira pessoa, quando você não somatiza tudo que tem de bom de cada situação e você faz parte dessa vivência, você acaba escolhendo lados. E quando você escolhe lado, o seu destino, ele vai ser alterado dali para sempre. Então, é muito importante nós entendermos essa questão de ser o observador e não ser o participante. E quando nós temos esse tipo de discussões, ou então quando nós temos esse tipo de crenças limitantes, e principalmente quando você não faz parte disso, você começa a se soltar um pouco de alguns sentimentos negativos. Quem está presente normalmente está num sentimento negativo. A gente sabe que existe a raiva, nós sabemos que existe a preocupação, sabemos que o egoísmo ele ainda é muito presente. E tudo isso interfere, pois para tomar decisões que nos tornam diferentes ou que vão se definir como será o nosso futuro, nós precisamos estar num estágio que nós chamamos de mindfulness. Mindfulness é você ter aquele foco, é você estar presente em 100% para você tomar uma decisão. 100% para você realizar determinada coisa. Então é extremamente importante que isso é uma mudança que vem acontecendo para o lado negativo, na minha opinião, que eu acho que todo mundo tem que entender. Cada vez nós estamos menos focados, nós estamos menos presentes. Nós paramos para realizar uma determinada atividade e uma pessoa está se comunicando pelo computador, pelo e-mail, daqui a pouco tem outra se comunicando pelo celular, daqui a pouco você está pensando em uma outra coisa que não era o momento, é uma coisa que talvez é daqui para 10 dias. Então, você deve estar com 20% presente no presente e o restante está totalmente espalhado em outros meios de comunicação. E quando você está desse jeito, você não consegue tomar decisões 100% pertinentes. E isso gera arrependimentos e até mesmo o entendimento de que você tomou escolhas ruins. Portanto, esse estado de mindfulness é muito, muito, muito importante se você quiser olhar daqui para frente. Estar presente em 100%. Como nós podemos ver, nós estamos entrando numa outra realidade, tá? Que eu já quero deixar bem claro. Eu não gosto de citar muito o novo normal. Eu já comentei sobre isso, mas muitas pessoas gostam de falar, porque é o novo normal, o novo normal, o novo normal. Nós temos que entender que o novo normal não existe. O novo normal é todo dia. Nós temos sim, diante de uma ocorrência como essa, nós estamos vivendo uma pandemia que, infelizmente, mais de 70 mil vidas foram levadas, mais de 2 mil, isso só no Brasil, mais de 2 milhões de pessoas, infelizmente, foram infectadas. A gente sabe que é uma situação muito crítica e eu acho que aí esse é o momento que nós temos que retirar os aprendizados. Nós temos que mudar costumes. Costumes que por muitas vezes nós não temos, mas são costumes que seriam de bom grado se nós tivéssemos e seguíssemos esses costumes todos os dias. Então é uma mudança. Essa questão de novo normal nada mais é do que uma forma que foi encontrada de vender produtos e vender métodos para poder dizer para as pessoas e poder mostrar para as pessoas, talvez para elas terem um sentimento de, sabe, aquele sentimento das pessoas de que você pode prever o futuro. É mais ou menos isso, porque as pessoas, quando elas preveem qualquer coisa diferente do tempo em qual ela está vivendo, ela se sente superior a outras. Então, essa questão do novo normal é nada mais é do que uma metodologia de marketing para mostrar para as pessoas que o mundo pré-pandemia é um, o mundo pós-pandemia é outro, então todo o resto era uma coisa só. E não é assim. Nós estamos sim vivendo uma alteração de métodos, de modos, e isso vai acontecer o tempo todo. A todo momento nós vamos precisar fazer essa mudança. E para a gente fazer essa mudança para essa realidade, nós precisamos entender que nós precisamos de uma questão que é uma palavra que eu acho que todo mundo já ouviu falar.
que se chama disrupção. Disrupção nada mais é do que você fazer aquilo diferente da realidade. É você acabar com aquela síndrome que as pessoas chamam de síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, sempre foi assim. Nós temos que acabar com esse conceito. Nós precisamos entender que tudo aquilo que acontece de uma forma diferente, tudo aquilo que consegue se transformar mais rapidamente, ele tem esse poder de disrupção. As grandes empresas, que nós vamos falar aí, empresas exponenciais, empresas transformadoras, empresas que sem ter uma instalação física já atingiram mais de R$ 1 bilhão de patrimônio, que empresas são essas? São as empresas que pensaram fora do quadrado. Enquanto toda a rede de hotelaria do mundo trabalha com a mesma sistemática, precisou entrar no oceano vermelho de grande competitividade, porque os sites de agendamento de hotéis começaram a dominar tudo isso, cada um escolhia seu preço, fazia o seu desconto, o Airbnb simplesmente foi lá e, sem ter uma instalação física, atingiu mais de US$ 1 bilhão de patrimônio. Como isso? Pensando diferente. Pensando de outro jeito, sendo disruptivo. Assim como a Uber também já fez. A Uber também fez uma mudança assim primordial. Então tudo isso mostra que para essa nova realidade nós precisamos entender e ser disruptivos. Agora, isso não é por causa da pandemia. E esse é o grande alerta do qual eu gostaria de deixar. Desde quando todas as pessoas não vêm citando de que o e-commerce, o mercado eletrônico, já é uma realidade. Já fazem muitos anos. Só que muitos, infelizmente, só agora que as instalações físicas não puderam ser abertas, que foram se preparar. Quanto não se fala aí de que as empresas vão ter que ser digitais, de que o mundo vai ter que ser digital. Se fala disso sim já faz muito tempo. Só que muitas empresas esperaram o momento da pandemia para conseguir criar uma estratégia de deixar os seus funcionários trabalhando em home office. Então, tudo isso nada mais é de uma questão de forma de ver. E não uma questão de que o momento vai fazer com que a gente seja um novo normal. O novo normal, como eu falei, nós temos que ser todos os dias. Todo esse pensamento nosso de disrupção e esse nível de conhecimento, ele também tem que ser entendido como uma questão sustentável. Nós temos que fazer tudo, seja de forma disruptiva, diferenciada, mas nós temos que entender. Tudo que nós fazemos tem que ser de forma sustentável. Ou seja, eu não posso consumir mais do que a expectativa. Eu não posso fazer nada que vai ocasionar um estrago maior do que eu possa recompor no futuro. Como eu já falei lá no começo, o mundo não é mais o mesmo, ele já está começando a ficar superlotado. E se nós não criarmos estratégias de pensarmos todos no todo, o que vai acontecer é que o mundo vai chegar cada vez mais a superlotar, 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 e aí as pessoas vão dizer novamente que nós vamos precisar viver outro normal. E infelizmente nós não temos nem essa habilidade e muito menos esse conhecimento para entender esse conceito de consumo ordenado. E aí, infelizmente, como nós sabemos, as pessoas consomem mais do que deveriam, as pessoas não pensam só na sua necessidade, nós estamos degradando o nosso planeta de forma absurda, justamente porque ainda não entendemos que essa nova realidade, que há tempos ela já precisava ser o dia a dia, precisava ser o conhecido como normal, e aí a gente continua consumindo, continua fazendo coisas que a gente sabe que nunca vão se recuperar, e tudo isso vem fazendo com que a sociedade se torne isso que nós falamos lá desde o início. Uma questão importante que eu gostaria de citar é que todo mundo fala muito sobre o normal, 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 normal. Eu mesmo falei aqui diversas vezes sobre o normal. Só que a gente tem que mudar o nosso panorama. Quem entende normal, quem pensa em normal, pensa que normal é uma linha reta, uma situação plana, que ela acontece por si só. E não é assim. Para quem puder ver, eu estou colocando uma imagem aqui, que essa imagem é de uma curva que é conhecida como uma curva normal. O que é a curva normal? A curva normal nada mais é do que uma curva padrão para a maioria das situações, sejam elas de problema, sejam elas de realidade, de aprendizado. Por que isso? Porque essa curva demonstra que o normal nada mais é do que uma mudança contínua. O normal nada mais é do que como essa curva. E se a gente pegar esse exemplo da pandemia, que é uma coisa que está muito na nossa realidade para entender, nós vamos ver que o pré-pandemia é essa subida da curva.
Nossa, quem não ouviu falar aí pela TV, internet, enfim. Porque a curva de crescimento é exponencial, enfim. Isso acontece com todas as situações, com todas as problemáticas. A curva de crescimento segue um determinado padrão, que é exatamente no momento onde nós vivemos aquilo que não conhecemos. É a curva do desconhecido. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais disso. Depois desse momento, nós chegamos ao controle, que é o tal do pico, né? Todo mundo fala, o pico da curva vai chegar, o pico será em determinado momento. O pico nada mais é o momento em que você descobre como controlar aquela determinada situação. E a partir do momento em que você descobre como controlar a situação, você faz com que ela deixe de continuar crescendo. Para quê? Para a partir dali você viver um novo momento. Que ali no caso é o nosso pós-pandemia, ou seja, é a hora em que você aprendeu a controlar, você consegue mitigar as situações, você consegue reduzir os impactos daquele momento e consegue aprender com tudo isso para que essa situação não ocorra novamente. Como eu falei, nesse momento dessa curva de crescimento, que eu disse que eu falaria mais um pouquinho, como se trata sempre de situações que nós não conhecemos, nós passamos por 5 fases conhecidas como as fases do luto. Todo desconhecido, toda complexidade, toda dificuldade, nós passamos por essas fases. O que são essas fases? É quando você está vindo, normal, essa vinda, de repente acontece um determinado problema e esse problema começa a te impactar. O primeiro estágio desse impacto, que é essa queda, é o impacto da negação. Sempre que acontece um determinado problema, uma determinada situação sobre a qual você não tem total controle, você inicia pela negação. Ou seja, mas isso não vai acontecer comigo. Não, mas para mim está tudo bem. Isso é uma bobeira, não vou me preocupar. A realidade do ser humano é essa. Por enquanto você vive sempre aquela inércia, né? Só que enquanto você não toma uma atitude e você deixa as coisas evoluírem, você passa para um outro estágio que é o estágio da raiva. Que nada mais é do que você parar para analisar e começar a pensar assim, nossa, então quer dizer que está acontecendo isso só comigo. Então, poxa, mas por que isso acontece comigo? Qual é o motivo? Será que tem algum problema comigo? Será que é pessoal? Ou pior, começa a colocar a responsabilidade e a culpa em outros. Esse momento da raiva é um momento muito complicado, porque a pessoa fica com raiva de tudo e de todos. E, seguindo mais ou menos esse fluxo, nós chegamos ao conhecido fundo do poço, que nada mais é que um momento de depressão. Esse é exatamente o momento onde a pessoa perde o interesse em si. A pessoa perde a vontade de pensar adiante. Então a pessoa vê que o mundo perdeu a cor, nada mais será como era, tudo pode mudar e fica pensando dessa forma negativa. É literalmente o fundo do poço. Só que quando a pessoa chega ao fundo do poço, automaticamente isso gera uma reflexão pela introspecção gerada do momento depressivo. Então a pessoa parte para uma posição de barganha quando ela começa a refletir, porque ela entende que se ela fizer determinada coisa ou se ela tomar determinada atitude, ela vai ter alguma coisa em troca. E aí que começa o estágio de evolução para chegar lá naqueles limites da curva que eu comentei. Porque depois que ela faz a barganha, ela começa a aceitar, porque ela entende que aquilo está fazendo o melhor para ela e que aquilo é o melhor. Depois que ela aceita, o desfecho é a continuidade. Então, aquela curva que eu mostrei vai para o controle e aí começam os aprendizados. Os aprendizados só iniciam depois da aceitação. Então, enquanto você não aceitar que a sua realidade é exatamente a situação da qual nós estamos falando, ou seja, todos aqueles problemas existem, as dificuldades da nossa comunidade em si são esses, enquanto a gente não entender e aceitar, nós não vamos aprender nada com isso. E aí nós vamos passar por todas essas fases de luto, nós vamos ficar pela negação, na raiva, na depressão e não vamos chegar a lugar nenhum. Que o mais importante é, depois de aceitar, aprender com tudo isso e transformar para o futuro. Isso tudo nós podemos entender porque o ser humano ele vem baseado de algumas necessidades. Essa daqui é uma hierarquia das necessidades de Abraham Maslow, tá? Até então, isso daqui sempre foi visto como uma regra básica no pensamento de administração e gestão de pessoas, porque subentende-se que a base são as necessidades fisiológicas, ou seja, antes de qualquer situação, o ser humano coloca a necessidade fisiológica primeiro, ou seja, é a necessidade de você poder se alimentar corretamente, de você poder dormir corretamente, de você ter a sua saúde. Essa necessidade é básica, não adianta você fazer nada pelo ser humano se ele não tiver essas necessidades preenchidas. Quando essas necessidades estiverem bem preenchidas, ele parte para as necessidades de segurança, seja segurança financeira, segurança familiar, a própria segurança pessoal.
E depois de passadas as necessidades de segurança, o ser humano passa para ter necessidades sociais, que são as necessidades de relacionamento, de viver em comunidade, de ser bem aceito. Para quando a pessoa se sentir preenchida, socialmente falando, ela passa para as necessidades de estima, que é ser reconhecido, ser bem visto, que todas as coisas que ela faz positivamente sejam vistas como positivas, para depois então ela chegar a uma realização pessoal, que pode ser uma realização na vida pessoal ou uma realização na vida profissional. Toda essa mudança, todo esse momento de coronavírus, momento de mudanças comportamentais, fizeram com que essa pirâmide hierárquica de necessidades fosse reestruturada. Então, isso que por muitos anos, praticamente 70 anos, todo mundo olhava para isso e dizia que era uma situação permanente, mudou. Por quê? Porque a partir daí as pessoas começaram a entender que as necessidades mudaram. Então, começou-se a perceber que as necessidades básicas são funcionais. Então, não são só aquelas necessidades que eu comentei, que são as necessidades fisiológicas, a necessidade de alimentação, a necessidade de ter saúde. São necessidades funcionais. O que é uma necessidade funcional? É uma pessoa poder fazer as suas atividades e a sua comunicação normalmente. É só nós pararmos para analisar. Hoje, todo mundo tem um celular e todo mundo tem mídias sociais. Tempos atrás aconteceu um problema, ocorreu um estrago com o WhatsApp e teve gente que quase ficou louca, porque o WhatsApp não estava funcionando. As pessoas não sabiam como se comunicar com outras pessoas porque o WhatsApp não funcionava mais. Então a necessidade funcional começou a tomar uma base de grande proporção. Para quando essas necessidades funcionais estarem bem aderidas, estarem bem perceptíveis e funcionando, as outras são as necessidades emocionais, que são basicamente essas necessidades que envolvem todas os consentimentos básicos do ser humano. Todas as emoções estarem bem realizadas, vamos dizer assim. Passadas as necessidades emocionais, nós entramos nas aspiracionais. O que são necessidades aspiracionais? São aqueles interesses, são sonhos, são as vontades, são olhar para frente e enxergar o que você quer ser depois, para passar dali para outras necessidades sociais de novo. Olha só, todas as necessidades foram achatadas, só que as sociais foram lá para cima. Por que isso? Porque a necessidade social, ela vai mudar. Ela não vai ser mais a necessidade social de ser bem aceito dentro da sua comunidade, dentro do seu ambiente. A necessidade social, ela vai mudar de eu estar presente e eu ser visto para eu fazer sentido. E eu acho que esse é a grande mudança de mindset desse negócio. Essa nova pessoa, essa nova mudança que precisa ter. Por quê? Porque eu deixo de parar para pensar em mim somente dentro da minha comunidade ou dentro do meu espaço e passo a pensar o que eu sou, qual é a minha importância e por que motivo eu estou aqui, qual é o meu impacto e quais são os benefícios e malefícios que eu gero para o todo. Esse é o pensamento da abrangência. Esse tem que ser o novo posicionamento do nosso pessoal. Por quê? Porque quando nós tivermos esse atendimento pleno de todas as realidades, nós vamos chegar a uma necessidade que deveria ser básica, mas não é. A liberdade. Se nós pararmos para pensar, a liberdade, subentende-se que liberdade era para ser o mais básico. Mas não é. E por que não é? Porque assim como eu falei lá no início, as nossas crenças limitantes, nos fazem perder a liberdade. Porque a partir do momento em que uma crença limitante, ela se torna uma verdade para mim, e eu crio aquela verdade como única, eu perco a liberdade, eu viro prisioneiro daquela verdade. Então, a partir do momento em que uma nova verdade surgir, eu vou querer mostrar o meu ponto de vista e explicar que a minha verdade é a única. Então, a partir do momento em que eu tenho uma crença limitante, eu não sou mais livre. E nessa nova realidade, nesse entendimento amplo das pessoas e da vivência como sociedade, a liberdade é o ápice. A liberdade é o fator primordial. Tudo isso que eu coloquei é basicamente para a gente entender e para mostrar um pouquinho que existe uma mudança sobre os quais os conceitos mais básicos, eles deixam de ser os básicos e eles viram conceitos primordiais, estatuais, eles viram os mais importantes. Isso acontece por quê? Porque essa mudança digital também mostra muito essa realidade.
Muitos especialistas dizem que quanto mais quanto mais tecnológica as coisas vão ficando, quanto mais tecnológico o mundo vai ficando, mais touch o ser humano precisa ser. Ou seja, mais o ser humano precisa sentir, precisa tocar, precisa se aproximar. Toda essa mudança tecnológica, toda essa tecnologia que vem abarcada, que vem acontecendo, vem fazendo com que o ser humano necessite a cada vez mais ter esse touch, ter essa proximidade. E é para isso que eu chamo a atenção nessa pirâmide que eu mostrei, porque a liberdade, que deveria ser um conceito básico, ela vai virar um fator primordial. Porque ser livre será sim a realidade, a nova realidade para a pessoa ter paz, ter tranquilidade. Aquele que não for livre, aquele que não entender esse sentimento, vai entrar principalmente na questão de viver do futuro. E quem vive do futuro tem um problema muito grave que se chama ansiedade. As pessoas são muito ansiosas pelo simples fator de que as pessoas pegam a sua vida pessoal, a sua vida profissional, misturam tudo isso, tentam fazer todas as coisas ao mesmo tempo, sempre vão acabar esquecendo de seguir com um, seguir com o outro, vão pensar o tempo todo no futuro e vão deixar de viver o presente. E aí a ansiedade corrói, a ansiedade faz com que as doenças psicológicas surjam, faz com que as pessoas percam esse dom de viver o momento presente, de estar mindfulness. E toda essa característica nos mostra o quanto nós precisamos mudar esse nosso consentimento. E aí eu acho que é um insight para onde eu quero puxar aqui, para poder finalizar. Nós precisamos entender que nós precisamos ter essa mudança. Não estou querendo dizer que a gente tem que viver o momento presente em 100% das situações, que nós temos que ser única e exclusivamente presente e esquecer do futuro. Não. Mas nós temos que saber dividir as coisas. E essa divisão tem que ser basicamente assim. Na vida profissional, nós temos que ser igual ao GPS. Por que o GPS? Não importa quem, quando, como e por que foi errado. Simples assim. Recalcula a rota. Ah, mas errou o caminho. Recalcula a rota. Errou o caminho, recalcula a rota. A vida profissional tem que ser assim. Nós não podemos agregar emoções à nossa vida profissional. Isso vai ficar cada vez mais em jogo, cada vez mais em xeque. Mas o profissional, ele deve ser esse perfil GPS. O profissional, ele precisa sempre recalcular a rota e acabar com essa vivência de emoções. Viver a partir de emoções não pode ser uma realidade para o trabalho, porque senão você fica louco. Porque senão você começa a ter essa ansiedade, a ter essa angústia. E aí os seus resultados também não acontecem. Então, na vida profissional, seja tech, seja como o GPS. Em compensação, na sua vida pessoal, esquece um pouco pensar para frente. Vamos pensar no agora. A sua vida pessoal precisa estar presente. Leve a sua vida pessoal para o agora. Aproxime da sua vida pessoal as coisas boas, as coisas positivas, e aqueles que sempre vão estar próximos, te ajudando, te fortalecendo em todos os momentos. Porque a vida pessoal, nessas mudanças tecnológicas, muitas pessoas acham que conseguem seguir com a vida pessoal pela tecnologia. Ah, mas a minha família está distante, mas eu tenho uma videochamada para conversar, eu tenho um telefone. A vida pessoal não pode ser assim. A vida do trabalho, sim. E ela será desse jeito. A vida profissional seguirá o rumo da tecnologia cada vez mais. A vida pessoal não pode ser assim. Quanto mais tecnológico a vida profissional for, mais nostálgica a vida pessoal deve ser. Então, essa pessoa que vai viver, que vai ter esse novo viver, que vai viver na sociedade a partir daqui, que vai pensar de uma forma diferente, que vai se transformar com isso, precisa separar o seu profissional do seu pessoal. Ser tecnológico no profissional e ser touch no seu pessoal. Ser sempre próximo, ser sempre conjunto. Só assim nós vamos conseguir trazer para uma realidade uma evolução tanto humana quanto uma evolução profissional. Tá certo? Isso nos traz o fator mais importante. Daqui a alguns momentos, daqui a alguns dias, nós vamos poder estar todos juntos, todos próximos, da mesma forma como era tempos atrás. Só que quando isso acontecer, nós não podemos levar nossas crenças limitantes conosco e, principalmente, parar e falar assim, não, a partir de agora eu tenho que ser pura produtividade e esquecer a vida pessoal, então eu tenho que ser puramente pessoal e esquecer a vida profissional. O que nós precisamos aprender nesse momento nós temos que separar as duas coisas, porque o mundo profissional precisa evoluir e nós precisamos evoluir profissionalmente. Só que a nossa vida pessoal, ela precisa estar sempre muito próxima de nós. Ou então, as doenças psicológicas, as situações críticas que adoecem a nossa saúde pela falta desse esforço e empenho
voltar da nossa vida pessoal vão começar a surgir como já estão surgindo. Então, se existe algo que eu queria dizer aqui para finalizar se existe um novo viver e se existe um novo profissional e se existe um novo pessoal, essa pessoa será e se destacará aquele que conseguir separar tudo isso, olhar qual é o seu perfil de consumo pensando no todo. Só assim essa pessoa vai ser livre. E quando ela for livre, ela vai conseguir atender a todas as demandas e todas as necessidades. Bom, pessoal, foi isso. Muito obrigado a